O lance da expulsão de Léo Jardim contra o Internacional dividiu opiniões no último final de semana. O goleiro do Vasco protagonizou cenas de cera enquanto o time vencia o Colorado por 1-0. A primeira advertência foi aos 23 minutos do segundo tempo. Já a segunda foi polêmica. O goleiro ficou caído, pedindo atendimento médico por um longo período, enquanto o time carioca fazia alterações para segurar o resultado. Até que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza o confrontou, pediu para o goleiro levantar e, quando o mesmo permaneceu no chão, ergueu o segundo amarelo e expulsou o camisa 1 do Vasco. Quer dizer, não existe cera ali, não existe antijogo. Até porque quem manda no jogo, quem tem o poder do jogo é o árbitro. Então existe o acréscimo. Pela minha experiência como árbitro, recebeu a orientação para ficar deitado, para ficar sentado, né? Para atrasar, enfim, para esfriar o jogo. Não há motivo para criticar o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A expulsão do goleiro Léo Jardim fez o Vasco se pronunciar oficialmente. O clube cobrou explicações da CBF sobre o lance, disse que vai entrar com medidas administrativas contra o árbitro e pediu o afastamento de Flávio Rodrigues de Souza. Então escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite que não estava lesionado, coloque esse tempo nos acréscimos. O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro vai ser contra o Mirassol, fora de casa. Após 91 rodadas consecutivas como titular, Léo Jardim não vai estar em campo. O cartão vermelho de Jardim fica como lição para os outros goleiros da Série A? Os goleiros já estão sim com mais pressa, né, sabendo que realmente se tiver cera vai tomar um cartão amarelo, mas eu acho que nesse critério, se o goleiro cair e o árbitro interpretar que é uma cera e expulsar, aí eu acho que já é demais, aí eu acho que precisa rever com certeza esse lance que foi mais isolado. Bom, e agora há pouco o Vasco informou que o Léo Jardim tem uma contusão nas costas e divulgou inclusive um exame que ele fez hoje. Então, um dia após a polêmica de toda a expulsão do Léo Jardim no empate, o goleiro teve essa contusão detectada na região esquerda das costas. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o Cruz Maltino explicou que Léo Jardim passou por uma ressonância magnética. O exame apontou, aspas, alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, fecha aspas. O Vasco informou também que o goleiro está em tratamento intensivo no Departamento de Saúde e Performance. E uma informação também, o Flávio Rodrigues Souza, ele foi escalado pela CBF para apitar Bahia e Retrô pela Copa do Brasil. Vamos lá, André Kfouri. Então vamos a Quanto sua percepção. tempo a gente tem para falar sobre esse assunto? Pode pegar Essa seu pergunta tempo. É importante. Take your time. Essa pergunta é Pode importante. pegar o seu tempo e ficar à vontade. Ok. Podemos mostrar e podemos falar absolutamente de tudo desse lance. Inclusive, a gente podia fazer até também um marco temporal de tudo que aconteceu até a expulsão do Léo Jardim. Pois é, Marcela, são tantas coisas, né? São tantas camadas nesse tema. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro, né? O futebol aqui na América do Sul, não só aqui no Brasil, mas no nosso continente, digamos, atingiu o que se pode chamar de padrão ouro de utilização de uma determinada regra para levar vantagem dentro do campo. O goleiro é visto de uma maneira especial pela regra do futebol. A regra determina que o goleiro, em caso de lesões, quando o goleiro está machucado, ele tem que ser atendido. O jogo para e espera ele se recuperar, né? Não é a mesma coisa com os demais jogadores. Os jogadores de linha são retirados e o jogo prossegue. E isso tem uma razão óbvia. Um time pode jogar com um goleiro e mais 9 jogadores de linha. Ele não pode jogar só com jogadores de linha. Então, existe uma figura especial na regra do futebol, que é o goleiro. E aqui no Brasil, tudo bem, na América do Sul também, e eventualmente, acho que todo mundo que acompanha o Sport Center hoje vai lembrar de um momento na Europa em que o goleiro foi flagrado fazendo cera de uma maneira muito clara, escancarada e tal. Sim, acontece em todos os lugares. Acontece muito mais aqui no Brasil
e na América do Sul de maneira geral. O dilema vai permanecer o mesmo. Até quando parece óbvio que um goleiro está ganhando tempo alegando estar sentindo dores ou precisando de atendimento, um árbitro não tem condição de garantir com certeza absoluta se ele está machucado ou se ele não está. Isso nunca será resolvido. E o problema maior, na minha opinião, é que aqui, principalmente aqui, as regras do jogo não são vistas como um conjunto de normas para que as coisas comecem e terminem bem dentro do campo. Elas são vistas como um conjunto de normas que devem ser esticadas ao máximo em nosso proveito, para que nós ganhemos. E todo mundo age assim. É muito raro encontrar alguém que respeita as regras do jogo como um respeito ao jogo e não como algo, um conjunto de coisas escritas que, se eu puder torcer ao máximo e se por acaso eu quebrá-las, se eu não for pego, tudo bem, em nome do que eu considero que seja necessário fazer pela minha vitória, a vitória do meu time. E é assim que acontece na maioria das vezes. Quantas vezes vocês, fãs de esportes, viram um goleiro fazer cera perdendo o jogo? Ah, André, mas você está forçando a barra. O goleiro que faz cera é o goleiro que está ganhando, porque o time que quer empatar está pressionando e o jogo praticamente acontece na área dele. O outro goleiro não está nem se preocupando, então não tem muitas oportunidades de um goleiro fazer cera quando está perdendo. Sim, é verdade, mas a gente não vê. E na enorme maioria das vezes que a gente vê um goleiro pedindo atendimento médico, ele não está machucado. Ele volta para o jogo pouco tempo depois. Não posso garantir, evidentemente não posso, se o Léo Jardim estava machucado ou não estava ontem. O que eu sei, todo mundo sabe, é que ele já tinha levado por volta dos 23 minutos um cartão por simulação e ele estava solicitando novamente o atendimento médico. O árbitro não se convenceu dessa solicitação e aplicou a ele o segundo amarelo. E assim ele foi expulso e pouco depois o Vasco, que se segurava quase que heroicamente com bolas à trave, etc., na posição de vencedor parcial do jogo com o Internacional, levou o gol de empate, como todo mundo sabe. A minha impressão é, ou o futebol se adequa a essa necessidade e como isso seria apenas uma sugestão bastante óbvia, se cria a substituição do goleiro. O goleiro está no chão, sentindo dores, precisa de atendimento médico, ele sai, entra o goleiro reserva, o jogo continua e não existe desperdício de tempo. Sim. Qual é o grande problema disso? O goleiro reserva, quando entrar, vai entrar frio, sem ter passado por um processo de aquecimento. E ele também está mais propenso a se machucar por estar frio. Mas aí nós não temos como avançar. Alguma coisa precisa ser feita. O árbitro nunca vai descobrir, e nem tem o direito de tentar descobrir, se o goleiro está machucado ou se não está. Ele não pode desconfiar que aquilo é cera. O problema é que, algumas vezes, em algumas ocasiões, é muito claro que é cera. Na maioria dos casos, é muito claro que é cera. Algo precisa ser feito, talvez com mudança de regra, mas mesmo sem a mudança de regra, só quando nós, e eu digo todos nós, do ambiente do futebol, encararmos as regras do jogo como obrigações para respeitar o jogo e não como um caminho para a nossa vitória, as coisas vão mudar. Aliás, essa é uma das lições que o rugby tenta ensinar o futebol há centenas de anos, desde que eles se separaram como esporte na evolução do jogo, que se jogava com os pés e podia ter o tackle, né, que é aquela jogada que existe no rugby e no futebol é proibido. As modalidades se separaram e o rugby continua sendo um exemplo de respeito à regra, como respeito ao jogo, e o futebol continua sendo um território para malandros. Isso sempre foi assim. Pois é. Vamos ver agora se o critério vai mudar do Campeonato Brasileiro, da arbitragem do Campeonato Brasileiro, porque a CBF concordou com o árbitro, concordou então com a expulsão do Léo Jardim, então está acreditando que ele realmente estava fazendo cera. A gente sabe, né? Dá pra gente ter uma ideia. Se a gente sabe do lado daqui, imagino também que dentro de campo o árbitro tem a sua percepção, é uma percepção muito cristalina do que estava acontecendo na partida. Se é Vasco, está na colina.